Olá, nesse vídeo eu vou demonstrar a área de trabalho do Menedtor, a forma de acesso e os componentes do sistema. Bom, aqui já com a minha tela compartilhada, você já deve saber que o sistema ele é 100% web, ou seja, a forma de acesso é através de qualquer navegador conectado à internet. A gente recomenda o navegador Chrome, que é o navegador que é mais consolidado. Então, o acesso é feito através de login e senha. Vou colocar aqui um login e senha, tá? E essa é a área de trabalho do Menedtor. Então essa área de trabalho ela é bem simples, tá? Apesar de que a gente vai ver aqui que em alguns momentos o sistema, algumas telas, ele parece um sistema desktop e isso é muito legal porque a gente consegue concentrar mais informações no seu mesmo campo de visão sem prejudicar as informações por conta da responsividade, por conta de componentes que são utilizados em páginas web comuns. Então, olha só que legal. Na área de trabalho, eu tenho aqui um recurso que são os menus, ou seja, os menus de acesso, tá, às funcionalidades que você vai usar no seu dia a dia. Aqui também, já pré-configurado, vão ter alguns atalhos, como por exemplo o alterar a senha, e você também tem a possibilidade de aqueles recursos que você mais utiliza no dia a dia, ao invés de você acessar, por exemplo, pelo menu, você pode também criar os seus atalhos. Então eu criei aqui um atalho onde se chama ambiente faturamento, tá? Então depois que você tiver com seu sistema, aprendeu todos os menus onde ficam as funcionalidades, você pode criar atalhos daquelas funções que você mais utiliza no seu dia a dia, tá? Então aqui eu vou começar demonstrando rapidinho aqui, já que esse é o primeiro vídeo dessa playlist da apresentação do Menedtor. Aqui de forma resumida, eu vou resumir aqui para vocês o que tem em cada menu desse, tá? Então aqui no menu cadastro eu tenho todas aquelas informações que são essenciais, ou seja, necessárias para que você possa utilizar o sistema. Como por exemplo, cadastro de pessoas. Então, cadastro de pessoas aqui eu tenho as informações onde eu cadastro aquelas pessoas do seu trade, como por exemplo, do trade de turismo receptivo, cadastro de clientes, cadastro de fornecedores, tá? Cadastro de prestadores de serviço. Então aqui eu vou abrir aqui o cadastro de pessoas, não para detalhar o cadastro, mas para mostrar como é que funciona a arquitetura. Então olha só, o sistema você pode ver que ele é multitela, tá? Então eu estou aqui no menu e tenho aqui aberto a tela do cadastro de pessoas. Aqui é a parte onde eu cadastro clientes, fornecedores, guia de turismo, motorista e vendedor. Então toda essa gestão de pessoas ela é feita aqui nessa tela. Por exemplo, aqui eu vou filtrar aqui só os clientes, vou abrir aqui, por exemplo, esse cliente TAM Viagens, só para mostrar como é que funcionam as telas. Olha só, na tela de fundo eu continuo com o meu menu, eu continuo aqui com uma aba do cadastro de pessoas e eu tenho multitela. Note que eu posso minimizar essa tela e posso fazer outras coisas. Então, para o receptivo, isso é muito útil, uma vez que eu posso ter numa tela um mapa de serviços, e a outra tela eu posso ter a reserva ou os e-mails abertos para configurar alguma coisa. Então, hoje é muito comum os receptivos trabalharem com dois monitores, tá? Então, já pensando nisso, a gente criou o sistema nessa arquitetura, tá? De multitela, onde eu posso ter várias telas. Então, por exemplo, se eu estou lançando uma reserva e não tem um determinado hotel cadastrado, eu não preciso fechar, cancelar tudo que eu estou fazendo e ir cadastrar o hotel para poder dar continuidade na reserva. Não, eu consigo simplesmente, na tela que eu estou, clicar aqui num botãozinho desse, como por exemplo, eu estou na tela de cadastro de cliente da TAM Viagens aqui. Se eu quero definir uma pessoa nova e ela não está aqui nessa minha lista, não preciso cancelar o que eu já preenchi, eu estou fazendo, não. Basta eu clicar aqui, cadastrar uma nova categoria, como por exemplo aqui eu vou colocar teste, vou gravar, ó, é multitela o sistema, aquilo que eu falei, e ele já está aqui, teste definido para mim configurar, tá? Ainda aqui no cadastro de pessoas, eu tenho aqui o cadastro de contatos e mensagem, que é como se fosse
uma lista para que você possa enviar e-mail marketing. Aqui eu tenho o cadastro de hotéis e pousadas. Aqui nós estamos falando, lembrando, dos cadastros básicos necessários para que eu possa utilizar o meu sistema, tá? E o cadastro de hotéis é um dos mais importantes, porque é através desse cadastro que eu utilizo na minha logística de passageiros, já que a minha atividade é receptivo. Aqui mais embaixo eu tenho o menu de serviços e tarifas, ou seja, todos os serviços que eu operacionalizo, que eu vendo e ou não operacionalizo, como por exemplo ingressos, ou um serviço que eu vendo, mas eu não executo, quem executa é um fornecedor, é um parceiro. Todos os serviços que eu vendo, eu cadastro aqui nesse ambiente, tá? Então eu vou abrir essa tela aqui só para você ver. Então aqui ficam os serviços que eu tenho cadastrado, já no caso aqui só tem o serviço teste, e eu utilizo aqui esses recursos para começar a cadastrar os serviços que eu vou operacionalizar, que eu vou vender no meu dia a dia, tá? Eu abri essa tela aqui para mostrar também para você alguns recursos também da estrutura do Manage Tool. As informações, elas são organizadas em abas, ou seja, aqui eu tenho nessa aba de serviços, eu tenho a aba serviço, onde eu tenho as informações básicas do serviço, tá? E eu tenho diversas outras abas, onde cada uma tem um grupo de informações, tá? Então, ao invés de você ter no seu sistema uma tela única, carregada com um monte de campos, com barra de rolagem, que vai para cima e para baixo, para você poder localizar as informações, aqui no Manage a gente tem essas informações organizadas em abas e cada aba contendo informações específicas. E atenção, essas abas elas estão presentes na maioria dos formulários do sistema, ou seja, formulários que a gente fala são as telas, ou seja, na maioria dos cadastros a disposição das informações elas funcionam da mesma forma. Então aqui ainda na parte de cadastros eu tenho o tarifário de serviço, é onde eu faço toda a minha gestão de tarifários para clientes e de fornecedores. Para clientes eu consigo configurar, eu consigo ter para o mesmo serviço tarifas diferentes. Então eu posso ter, por exemplo, para todos os serviços que eu operacionalizo, que eu vendo, eu posso ter uma categoria para operadoras nacionais, para agências de viagens, para um cliente específico, que é o tarifário, um acordo específico de um cliente, para tarifário balcão, para tarifa web, para tarifa via aplicativo, para cliente direto. Então é aqui onde eu tenho toda essa gestão de tarifários. E aí essa gestão eu tenho de tarifário para clientes e de fornecedores, que são aqueles serviços em que eu vendo para um determinado fornecedor e faço aquele repasse, como por exemplo ingressos, restaurantes, um serviço que eu vendo mas não faço, tá? Então tudo fica controlado aqui. Aqui eu tenho a parte de frequência e disponibilidade, ou seja, é aqui que a gente, através de todos aqueles serviços que a gente cadastrou, que a gente alimenta a frequência e a disponibilidade desses serviços, tá? E depois aqui eu tenho outros cadastros que são necessários para o dia a dia do meu sistema, né? Por exemplo, eu tenho cadastrado aqui as localidades, macro-regiões, cidades, municípios, zonas dentro dos municípios, grupos e eventos. Esses grupos e eventos que são importantes para mim informar isso na reserva, para que eu possa filtrar relatórios por grupo, por evento, filtrar reservas de um determinado grupo, de um determinado evento, faturar ou pegar um relatório gerencial só de um determinado grupo, evento. E aqui eu tenho outros parâmetros gerais, como cadastro de companhias aéreas, aeroportos, os voos, que é possível cadastrar também os voos, para que você possa operacionalizar no dia a dia. Aqui no menu operações, tá? Aqui ficam as opções onde eu cuido de toda a parte operacional, desde o lançamento da reserva, né? Desde o agendamento dos serviços, à medida em que eles vão acontecendo, tá? E também a parte de operação, ou seja, de execução desse serviço que fica aqui no menu receptivo. Aqui eu tenho mais outras informações de emissivo, que são alguns recursos básicos, como lançamento somente de venda de passagem aérea e de hotéis e pousadas, e aqui eu tenho algumas integrações, tá? Aqui na parte de falhas e reservas fica o meu formulário de falha e reserva, que é onde toda as minhas informações de reservas de clientes, seja ele cliente agências, operadoras ou cliente direto, ficam concentrados. Então, essa é a minha tela de reservas, tá? Mais para frente, nos vídeos futuros da apresentação aqui que tem aqui nessa playlist, a gente vai detalhar, falar
de forma detalhada como é que funciona essa tela de reservas. Aqui eu tenho o menu receptivo e nesse menu receptivo ficam todos os recursos, tá, da atividade de um receptivo. Então aqui eu tenho desde o mapa de serviços, onde eu consigo fazer a escala de serviço, ou seja, fazer a programação de serviços. Eu tenho meus relatórios auxiliares, onde eu posso visualizar relatórios de serviços agendados. E aqui, por exemplo, relatório de serviços agendados, eu tenho uma série de opções, ou seja, você certamente vai encontrar uma opção de relatório para trabalhar no seu dia a dia, um relatório que melhor atenda a sua realidade, tá? Aqui eu tenho relatório de escalas, que são os relatórios de serviços já provisionados, ou seja, que já foram escalados, gerado ordem de serviço, já estão dentro de uma ordem de serviço, onde já tem o carro escalado, o motorista escalado, o guia escalado e por aí vai, tá? Tudo que é escalado fica aqui em ordem de serviço. Só voltando aqui no mapa de serviço, aqui na minha parte de escalar, eu consigo escalar todos os serviços, visualizar tudo numa tela só, ou eu consigo dividir, escalar primeiramente os traslados numa tela separada e escalar também os passeios. Aqui eu tenho o menu ordem de serviço, que são as ordens de serviço que são geradas através da escala. Aqui eu tenho um controle de repasse a fornecedor, que são aqueles serviços que você vende, mas não operacionaliza, que você repassa, ou seja, você paga para alguém. Então, você tem esse controle aqui, esse recurso disponível. Aqui a gente tem um controle de opcionais, um controle de serviços opcionais que é vendido, que são aqueles serviços que é cobrado diretamente do passageiro, tá? Exemplo, se você tem uma reserva de uma operadora que o cliente só chegou com o transferir e out, tá? Transferir e se titu. E aí o passageiro chegou, comprou mais passeios. Então, aqui a gente tem um controle de opcionais, controle de comissionamento, tá? Controle de recebimento desses opcionais, veículos e transportes, guias de turismos e motoristas são aqueles prestadores de serviço, são funções dos prestadores de serviços na ordem de serviço. Então eu tenho aqui informações, por exemplo, como cadastros, como histórico de serviços, desse histórico, o que está pago, o que não está pago, o que falta pagar e por aí vai, tá? Eu tenho aqui também um serviço de impressão de voucher de serviços, né? Que são, por exemplo, todas as reservas que você lança os serviços. Eu consigo imprimir voucher de todos os serviços que eu lanço em uma determinada reserva. Aqui eu tenho o diário de viagem. E olha só que legal essa questão aqui do diário de viagem. Diário de viagem eu consigo configurar um diário de viagem, que é aquela cartinha de boas-vindas que a gente, geralmente os receptivos, dão aos passageiros, onde você configura um texto inicial de boas-vindas, um texto final e pode configurar também aqui por idioma. Então eu consigo ter um texto, um diário de viagem, onde eu configuro as informações que são personalizadas, como texto inicial e fim, em qualquer idioma. Espanhol, inglês, depende do público que você aí trabalha. Tá? Então, nesse diário de viagem, o interessante é que ele não sai só o texto de boa-vinda, mas ele também sai a programação dos passageiros, ou seja, o que, que os passageiros têm comprado, os horários, qual hotel que ele vai estar. É como se fosse ali o checklist dos serviços que ele tem comprado. Tá? Placa de aeroporto, mais um relatório auxiliar da atividade receptiva, ou seja, do operador ali. Então eu consigo visualizar placa de aeroporto de todos os passageiros que estão chegando amanhã, por exemplo, de todos os passageiros que estão chegando em determinado dia. Ou eu consigo tirar coletivamente esse relatório, ou eu consigo visualizar também pela própria tela de reservas. Informativo de passeios e informativo de partida. Aqui esses são dois recursos que a gente tem para informar ao passageiro qual o horário que o veículo vai passar no seu hotel, no seu pousada, aí no seu ponto de picape, para levá-los ou para fazer um determinado passeio ou para fazer o transfer out. Então eu tenho duas formas de comunicar ao passageiro essa informação. Eu posso comunicar através de um relatório impresso que é entregue nos hotéis e pousadas a depender de que região você está. Claro, se você está numa capital, isso torna-se inviável. Mas se você tiver em uma cidade pequena, onde você tem um boy, alguém que possa sair entregando esses informativos nos hotéis e pousadas, você tem esse recurso, ou também enviar da forma que é a mais recomendada
via SMS, né? O sistema ele tem aqui na parte de integrações uma integração com uma empresa, com a maior empresa de envio de SMS aqui do Brasil, tá? Opinaro é um recurso que a gente tem, que eu consigo imprimir diariamente um questionário de avaliação dos serviços, ou seja, você tem uma reserva onde o serviço contratado nessa reserva foi um transfer-in, um city tour, um transfer out e um passeio. Então, ao final do serviço, quando o passageiro está indo embora, você consegue imprimir um opinário que também você consegue configurar mais serviços a serem avaliados para que você possa entregar para o seu passageiro avaliar os serviços. E aqui eu tenho listagem diversa que são relatórios de apoio da operação de receptivo. Aqui no menu controladoria a gente tem um recurso onde faz o controle, onde a gente tem o controle onde é feito a conferência de tudo que a operação realiza e de tudo que o financeiro pode ou não pagar. Exemplo, se a operação contrata um carro de um terceiro onde o tarifário é R$ 300 e, por exemplo, nessa controladoria é que é feito, por exemplo, a checagem se realmente esse valor que foi contratado é o valor que está no tarifário. Na verdade, é uma ferramenta de análise, de controle, e dependendo das configurações que você vai utilizar, eu posso ou não liberar esse pagamento de um prestador de serviço, de um guia, de um motorista, de uma reserva, de uma ordem de serviço qualquer, para o financeiro ou não. Então, essa controladoria ela é opcional e se você ativar ela, as informações só serão migradas para o financeiro depois que eles foram liberados, tá, pela controladoria. Aqui no menu financeiro eu tenho todas aquelas rotinas necessárias no dia a dia de um departamento financeiro de uma empresa de receptivo. Então eu tenho aqui a parte de faturamento, é onde eu consigo faturar os serviços para os meus clientes, aqueles que compram faturados, com prazos, ou que compram à vista, mas que querem uma fatura também, tá? Quem fatura tem que receber, obviamente, e apagar. Então aqui eu tenho um controle de contas a receber, e no meu contas a receber eu tenho o controle de serviços inclusos, onde a origem são as faturas que são geradas, e tem o controle de contas a receber de serviços opcionais, ou seja, esses opcionais eles não carecem de serem faturados. A partir do momento que você lança uma venda de um opcional, ele já entra automaticamente no contas a receber. E aí eu tenho também o contas a pagar, e no contas a pagar eu tenho uma situação. Eu consigo lançar qualquer tipo de cobrança aqui no meu ambiente de cobrança, mesmo que ela não tenha relação direta com a minha operação. Ou seja, por exemplo, contas de aluguel, energia, telefone, são contas que não têm relação direta com a operação, a tua operação, com o teu file, com a operação dentro do sistema, tá? E além de poder lançar essas contas, eu consigo ter também lançar aquelas contas que têm relação direta com a minha operação, como por exemplo, pagamento dos prestadores de serviço, pagamento de veículos terceirizados, pagamento de guias, de motoristas, pagamento de comissões. Então, eu tenho esse controle, tá? Onde é possível lançar essas cobranças fazendo essa conciliação com a minha operação. Lançamentos em contas é o movimento caixa-banco, né? Tudo que entra e tudo que sai, eles ficam registrados aqui no lançamento em conta Caixa Bancos. Tem um controle de recibo avulso, relatórios financeiros, são alguns relatórios também que vão auxiliar na operação diária, na rotina diária do departamento financeiro. Tem aqui algumas integrações também, como integrações com nota fiscal eletrônica, boleto bancário e por aí vai. E parâmetros são alguns parâmetros do departamento financeiro, como plano de contas, centro de custos, tá? São informações que você pode configurar para lançar as contas no seu dia a dia. Aqui no menu administrativo, eu tenho informações de configuração do seu sistema, como por exemplo, cadastrar usuários, cadastro de departamentos, criação de cupom de desconto, algumas funções administrativas de tarifários, alguns relatórios gerenciais. Então, eu tenho uma série de funções, tá, de configuração e funções que são restritas a usuários do grupo administrativo. E para falar em grupo, o sistema ele tem 3 grupos de acesso, ou seja, cada login pode estar configurado em um determinado grupo de acesso. Então, nós temos 3 grupos de acesso. O sistema ele tem o grupo de acesso operacional, o financeiro e o administrativo. O operacional só tem acesso às informações básicas, ele não tem acesso nem ao financeiro e nem ao administrativo.
O grupo financeiro ele tem acesso ao menu financeiro e todas as demais funções operacionais. E o grupo administrativo tem acesso a todas as funções do sistema. Bom, então esse é o ambiente de trabalho do Manage Tool. Espero que você tenha gostado e até a próxima.